A história começa num mundo mágico, habitado por 9 raças distintas: Dragonutes, Elfos, Anas, Anões, Demônios, Elfos Negros, Centauros, Feras e, claro, Humanos. Dentre eles, nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Desejando proporcionar uma vida melhor à sua família, Light se despede de sua cidade natal e parte para explorar em busca de dinheiro e poder. Ao chegar a uma grande cidade, Light é empurrado pela multidão, mas segue procurando pela guilda dos aventureiros. Ele entra na guilda e se apresenta à recepcionista, que lhe pergunta se deseja se registrar como um aventureiro novato. Enquanto ele acena com a cabeça, ela explica que ele começará do rank F, o mais baixo, e então pergunta se ele possui alguma habilidade especial. Light afirma possuir uma habilidade de gacha ilimitada, que lhe permite sortear cartas aleatórias e invocá-las. Após ele invocar um garfo quebrado bem na frente dela, a recepcionista fica completamente sem palavras. Envergonhado, Light tenta agir como se talheres não fossem a única coisa que ele pode invocar, mas seus próximos sorteios lhe dão apenas um monte de lanches podres. Light fica desapontado que sua sorte decidiu traí-lo no pior momento possível, e a recepcionista confirma que ele merece o patético rank F. Após receber sua carteira de aventureiro, ele lhe pede algumas missões, e ela o instrui a procurar no quadro de avisos da guilda. À menção dos anúncios de trabalho, Light se sente constrangido, e a recepcionista percebe que ele não consegue ler o quadro, sentindo pena de seu colega humano tão sem instrução. Ela lê os anúncios de trabalho para ele, sentindo-se animada para ganhar um dinheiro de verdade. Light aceita alegremente as tarefas tediosas. Após um dia de trabalho árduo, ele finalmente consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. No entanto, uma gangue de feras o derruba e começa a intimidá-lo. Enquanto o líder pega seu dinheiro, Light implora por misericórdia, mas o lobisomem, com sua atitude fria, o joga para trás com um forte gancho. O lobisomem zomba de Light por implorar por trocados e se afasta friamente com sua gangue, que ria. Até mesmo a multidão ignora Light enquanto ele está no chão, até que uma elfa gentil o ajuda a se levantar. Light fica surpreso com todos os aventureiros ao seu redor, e ele recua em choque. Vendo o quão assustado ele está, a elfa abraça Light para confortá-lo, enquanto os transeuntes zombam dela. Enquanto Light fica chocado que uma elfa tão bonita se sujou por sua causa, ela o ajuda a se levantar. Os aventureiros se apresentam como membros da Concórdia das Tribos. Um homem-fera chamado Garou explica que cada membro representa uma das 9 raças, e a elfa se apresenta como Sasha. Ela então apresenta Drago, Diablo, Óbero, Nano, Sion e Santor. Completando 8 das 9 raças, Light descobre que a Concórdia está procurando por um humano para demonstrar a união de todos os povos em seu mundo. Enquanto Garou estende a mão para convidá-lo, Light fica atordoado que alguém precise de sua ajuda, então aceita feliz seu convite. Logo, Light começa a explorar uma masmorra em caverna, chamada Abismo, com seu novo grupo. Uma enorme besta verme tenta atacá-lo, mas Guru a corta em pedaços antes que possa ferir Light. Outro verme se aproxima sorrateiramente de Light por trás, então Sasha o derruba com seu arco. Ela repreende Light por ser tão descuidado, lembrando-o de que estão explorando a masmorra mais perigosa do mundo. Sasha o avisa que ele poderia morrer facilmente neste lugar. Ela se senta e cuida de seus ferimentos. Percebendo-a agindo como sua mãe, os outros membros do grupo começam a provocar Sasha por mimar tanto Light. Enquanto cora como um tomate, Sasha age como se não amasse Light de jeito nenhum, e afirma que está apenas tentando proteger um colega de equipe. Enquanto os membros do grupo ignoram sua desculpa fraca, Sasha fica mais defensiva. No entanto, Drago intervém e anima Light, dizendo que ele faz um chá excelente para a equipe deles. Com essa motivação, o grupo avança mais fundo na masmorra. Quando o grupo para num beco sem saída, Drago os detém. Light pensa que vão fazer uma pausa, então começa a preparar um chá para eles. No entanto, Drago lhe diz que não precisam do chá, pois estão expulsando Light de seu grupo. Light pensa que é algum tipo de brincadeira, mas Drago repete suas palavras com dureza. Enquanto Light permanece atordoado, Garou também lhe diz que ele está fora. Então Light pergunta por que estão o dispensando. Garou diz a Light que o grupo deles não precisa dele, e Sasha sente nojo de sua tolice. Até mesmo Sion e Nano começam a zombar de Light por ser tão patético. Enquanto os demônios ficam aliviados por finalmente poderem se livrar dele, Light pergunta por que estão sendo tão cruéis com ele depois de toda a gentileza que lhe mostraram antes. Guru revela que estavam apenas fingindo sua gentileza para fazê-lo se juntar ao grupo. Light se pergunta por que o grupo poderoso deles precisava dele, e Drago diz que é por causa de sua habilidade especial. Ele explica que recrutaram Light na esperança de que ele fosse um maestro super poderoso, mas sua habilidade é simplesmente inútil demais. Light aponta que sua habilidade de gacha ilimitada nunca foi útil e Garou concorda com ele. Ele zomba de Light por ser um humano sem talento, então seu grupo não precisa mais de seu peso morto. Sabendo que ele era um fracasso sozinho, Sion se pergunta por que demorou tanto para seus amigos o dispensarem. Enquanto isso, Sasha se sente aliviada por poder se casar com seu mestre em vez de acabar com o patético garoto humano. Enquanto Light se sente sobrecarregado por essa informação chocante, Drago decide terminar o trabalho com ele.
Depois que ele diz a Jiru para limpar Light, ele finalmente percebe o perigo em que está. Observando seus olhares hostis, Light entende que seu grupo o eliminará para evitar que ele se torne mais forte e tente se vingar mais tarde. Garou saca suas garras e ataca a bochecha de Light, que olha para o sangue escorrendo do corte. Enquanto os membros do grupo observam friamente, Light foge gritando. Garou lhe diz que os monstros do abismo o terão para o almoço. No entanto, Sasha atira uma flecha em sua perna para impedi-lo de escapar. Lutando com dor, Light desaba com um golpe e Garou sente prazer em seu sofrimento. Ele se aproxima e chuta Light com força no estômago, derrubando-o novamente. Ele começa a espancar Light, mas Sasha o impede. Ela o lembra de que precisam fazer o desaparecimento de Light parecer um acidente, então Garou levanta sua garra para um golpe final. Vendo seu fim se aproximando, Light rasteja pelo chão, desejando continuar vivendo. Guru se sente animado ao vê-lo lutar tanto, enquanto o garoto fraco tenta sobreviver diante da morte certa. De repente, a mão de Light pressiona uma armadilha de teletransporte e Drago diz a Garou para acabar com ele antes que ela se ative. No entanto, ela teletransporta Light para longe em segurança antes que o Homem-Fera possa alcançá-lo. Depois, Light acorda em outro lugar da masmorra, ainda sofrendo com ferimentos graves. Ele pensa que qualquer monstro aleatório o comerá, mesmo que sobreviva um pouco mais. Enquanto o frio intenso da caverna lembra Light de sua família amorosa, ele começa a chorar. Light se lembra de quão gentil a Concórdia foi após o primeiro encontro, e se pergunta por que se tornaram tão cruéis. Pensando em suas expressões frias depois de levá-lo ao beco sem saída, Light se sente enfurecido pela traição deles. Ele se sente confuso com os poderosos mestres e os superiores da Concórdia, perguntando-se como se envolveu com pessoas tão loucas. Sua confusão se transforma em fúria enquanto ele jura vingança. Light se levanta determinado a derrubar todos eles, mas sente um olhar frio fixo em suas costas. Ele se vira e vê uma besta Pinófos de nível 1 o espreitando. Light se pergunta o que um monstro tão fraco está fazendo ali e percebe que a armadilha o teletransportou para o nível mais profundo do abismo. Enquanto o Orto se aproxima, Light pensa em uma fuga. Ele começa a usar desesperadamente sua habilidade de gacha ilimitada, rezando por um milagre. Com um último e frenético toque, Light invoca um enorme círculo mágico. Ele olha incrédulo enquanto o dispositivo gacha libera uma aura poderosa, invocando uma fada ancestral. Reconhecendo Light como seu mestre, a fada misteriosa corta o monstro em pedacinhos, como se fosse uma cebola. Os restos despedaçados do monstro caem, e a fada aterrissa graciosamente no chão. Diante dos olhos chocados de Light, ela limpa a bagunça com um movimento de suas mãos antes de se virar. A fada caminha em direção a Light e se ajoelha humildemente. Antes de curar todas as suas feridas com magia, ela pede desculpas a Light por curá-lo sem permissão, já que não suportava vê-lo ferido. Light se apresenta, sentindo-se incrédulo por ter acabado de sortear a fada mais poderosa do mundo. A fada se apaixona pelo nome dele e começa a repeti-lo, antes de jurar sua lealdade completa a ele, sem saber sua identidade. Light pergunta o nome dela, meio sem jeito, então ela revela que é a empregada sempre em busca, de nível 99, chamada Mei. Mei explica que é uma carta super ultra rara do gacha de Light. Light diz que o gacha só produz lixo, pensando que não há como ele ter tirado uma vilã tão poderosa como ela. Mei pensa que ele a merece completamente e implora para que a aceite. Vendo seu rosto lamentável, Light finalmente concorda, e Mei o agradece pelo favor. Ela então pede a Light para examinar sua habilidade de gacha, e ele fica surpreso que ela possua a habilidade de avaliação. Mei lhe diz que é apenas uma de suas habilidades antes de pedir sua permissão novamente. Assim que Light concorda, o olho de Mei começa a brilhar enquanto ela examina. Vendo que o gacha lhe proporciona camadas de proteção secreta, Mei se sente impressionada por sua poderosa habilidade. Ela explica que o gacha parecia inútil porque Light estava anteriormente em áreas sem mana. No entanto, no abismo supercarregado, o gacha absorveu a mana ao seu redor e aumentou suas chances de obter uma carta rara. Ela explica todos os ranks de cartas do gacha ilimitado, desde o rank extra mais alto e super ultra raro, até o normal e o de erro. Light ainda não entende, então Mei lhe diz que na superfície ele nunca conseguiria bons sorteios por causa da mana escassa ao redor deles. Ela elogia Light por descobrir o poder do gacha e entrar no abismo para aumentar suas chances de um sorteio raro. No entanto, Mei observa que foi incrivelmente perigoso para ele se aventurar sozinho, e ele aponta que ela está enganada. Light revela que entrou no abismo com seu grupo, mas eles o traíram e torturaram seu corpo. Pensando em seus abusos cruéis e provocações, ele começa a chorar enquanto conta a Mei sua história. Light se lembra de como seu antigo grupo zombava dele por ser um humano patético. Ele reclama de suas provocações cruéis, dizendo que estava apenas tentando ganhar a vida honestamente para sua família. Mei observa enquanto ele desabafa seus sentimentos, completamente devastada pela traição brutal do grupo.
Finalmente, Light cai de joelhos pela dor, dizendo que nunca perdoará as feras cruéis por tê-lo machucado. Ele agarra a flecha de sua perna enquanto derrama lágrimas, e Mei o abraça em silêncio. Em seu abraço caloroso, Light se acalma e para de chorar. Mei lhe diz que nunca poderá entender a profundidade de seu sofrimento, mas usará todo o seu poder para dar à Concórdia a retribuição merecida. Enquanto Light a olha em choque, Mei jura que os terá todos enfileirados diante dele num instante. Enquanto ele a impede e se levanta, Mei pensa que ele está sendo bondoso demais para o próprio bem. Ela lhe diz para não ser tão misericordioso, mas Light lhe diz que acabou nesta situação por causa de sua própria fraqueza. Ele diz a Mei que não quer abusar do poder dela para se vingar. Jurando ficar mais forte e punir a Concórdia com suas próprias mãos, Light pensa que Mei não acreditará em suas fantasias irrealistas, mas ela promete apoiar seu objetivo sem hesitação alguma. Depois que Mei lhe diz que tem total fé em suas habilidades, Light sorri de alegria. Ela retribui o sorriso antes que Light use seu gacha para invocar outra ferramenta super poderosa no abismo. Mei observa fielmente enquanto Light começa a construir seu império. Alimentado pela mana infinita do abismo, círculos mágicos gigantes cercam Light, invocando as ferramentas definitivas para sua busca por poder. Após 3 anos de trabalho árduo, Light construiu um reino luxuoso com todas as suas novas fadas. Enquanto ele caminha pelos corredores de seu castelo, todas as empregadas o cumprimentam submissamente, esperando receber alguma atenção especial. Irritada com seus olhares estranhos, Mei pergunta a Light se deveria silenciar as fadas barulhentas. Light não se importa, pois pensa que elas estão apenas mostrando seu amor por ele. Depois de deixar o castelo, Light caminha pela cidade, onde todos os lojistas o cumprimentam com palavras amigáveis. Enquanto os lojistas pedem a Light para reabastecer seus suprimentos, Mei faz uma anotação mental para resolver os problemas deles mais tarde. Então Light pergunta a ela o que suas outras fadas estão fazendo. Assim, Mei o informa que uma fada chamada Aoyuki está explorando o abismo. Satisfeito, Light pensa que Aoyuki deve estar bem no abismo, como a domadora genial que é. Então ele pergunta sobre a fada pesquisadora chamada Ellie, e descobre que ela está desenvolvendo feitiços mágicos para aumentar seu poder. Light se sente culpado por fazer Ellie trabalhar tão duro para ele, e pergunta a Mei o que a lutadora deles, chamada Nizuna, está fazendo. Mei se sente chateada porque Nizuna está apenas patrulhando o interior do castelo, embora suas habilidades de luta sejam muito altas. No entanto, Light pensa que ela é perfeita para o trabalho, andando por aí com sua personalidade alegre. Depois, Light retorna ao castelo, onde seu herói final de nível 99, chamado Jack, o cumprimenta pelo primeiro nome. Isso irrita a Mei, que lembra Jack de ser respeitoso com o mestre deles. Light lhe diz que não se importa com o que Jack o chama e sai para treinar com ele na masmorra. Depois de avisá-lo que não se conterá, Light se prepara para atacar Jack, que está pronto para enfrentá-lo. Ele avança com ultra velocidade e soca o estômago de Jack, o que o joga alguns metros para trás. Sabendo que apenas seu corpo é forte o suficiente para suportar o ataque de Light, Jack se sente surpreso com seu poder. Ele também ataca Light, e os dois iniciam uma batalha feroz. Enquanto isso, Nizuna continua andando pelos corredores seguros do castelo, agindo como se estivesse protegendo as empregadas de criminosos perigosos. Enquanto Nizuna diz às empregadas que está cumprindo uma missão muito importante para Light, elas a elogiam como uma criança mimada. Enquanto Nizuna fica com a cabeça grande por todos os elogios, as empregadas perguntam a ela para onde irá em seguida. Ela lhes diz que ainda não decidiu, então elas lhe pedem para patrulhar um lugar secreto para elas. Perguntando-se que tipo de lugar é, Nizuna concorda em ajudá-las. Logo, ela bate na porta do quarto de Light, de onde Mei sai. Ela pergunta a Nizuna se precisa de algo, então Nizuna lhe diz que está patrulhando a área. Mei lhe diz que não precisa de sua segurança no quarto, mas Nizuna fica curiosa sobre o que ela está fazendo. Ela pergunta a Mei por que está no quarto de Light enquanto ele está lutando com Jack, e Mei age como se estivesse apenas limpando o quarto. No entanto, Nizuna ignora a tagarelice de Mei e entra direto no quarto. Percebendo a cama bagunçada, ela pensa que Mei rola nela e cheira o perfume de Light como uma pervertida. Para proteger sua dignidade, Mei diz a Nizuna que é apenas uma técnica secreta de limpeza, e a cavaleira distraída acredita facilmente em sua história falsa. Enquanto Mei se sente aliviada por Nizuna não ser a pessoa mais esperta, ela começa a tatear sua armadura para encontrar uma mensagem das empregadas. Depois de encontrar a carta, ela a lê em voz alta, informando a Mei que todas as outras empregadas estão zangadas com ela por monopolizar o quarto de Light. Enquanto Nizuna lê a parte final da mensagem, ela se pergunta por que todas as empregadas estão amaldiçoando Mei. A inocente Nizuna pensa que estão a amaldiçoando para ajudá-la a desenvolver uma imunidade, e Mei lhe diz que lidará com as empregadas sozinha. Então ela dá a Nizuna algum dinheiro por entregar a mensagem e ela aceita feliz e vai embora. Depois Nizuna vai ao mercado e pega um monte de doces saborosos para comer. Enquanto come, ela encontra Aoyuki sentada em uma varanda. Depois de saber que Aoyuki terminou sua exploração, Nizuna avisa que não compartilhará sua comida.
Como Aoyuki continua miando em resposta, Mizuna se sente confusa. Ela se pergunta o que a garota gato está dizendo e tenta adivinhar que ela se meteu em algum problema na floresta. Enquanto Mizuna se oferece para ajudá-la, Aoyuki fica irritada e revela que já terminou de fazer um mapa de toda a área. Isso surpreende Mizuna, que começa a bater alegremente na garota e a repreende por não ter explicado antes. Então, ela volta para começar a brincar novamente. Deixando Aoyuki exausta, Mizuna entra na sala do trono do palácio e se certifica de que ninguém está olhando. Ela sobe no trono vazio de Light, sentindo-se triste por ele não estar por perto para vê-la. No entanto, seus movimentos descuidados quebram um pedaço do trono, e ela o coloca de volta silenciosamente antes de se teletransportar para fora da sala. De volta à masmorra, Light e Jack trocam golpes pela última vez. Jack lhe diz que deveriam parar e descansar um pouco, e Light concorda. Uma vez na banheira quente, Jack elogia Light por dominar seu poder. Light acredita os ensinamentos de Jack, mas Jack, confiante de que poucos podem igualá-lo no palácio, avisa Light para não ficar muito confiante, pois ainda pode haver alguém na superfície forte o suficiente para desafiá-lo. Light acena em concordância, prometendo que nunca subestimará seus oponentes enquanto busca sua vingança. Enquanto isso, no escritório de Mei, todas as fadas empregadas ficam nervosas, aguardando suas ordens. Mei pergunta se elas sabem por que estão em apuros e as empregadas tentam agir inocentemente. Enquanto Mei lê o conteúdo da carta delas em voz alta, elas ficam aterrorizadas com ela e recuam para as paredes. Ela pergunta às empregadas o que elas queriam dizer com a carta. E elas dizem que estavam apenas tentando reduzir o fardo dela. No entanto, Mei aponta que elas a amaldiçoaram 3 vezes no final, o que as deixa sem palavras. Ela também repreende as empregadas por usarem Mizuna como bode expiatório, e todas começam a sussurrar entre si. Então, Mei volta para sua cadeira e anuncia que está rejeitando o apelo delas. Antes de ordenar que limpem o longo corredor que leva à sala do trono, as empregadas aceitam seu castigo, mas quando Mei lhes diz que terão que fazer tudo com as próprias mãos, elas ficam completamente atordoadas. As empregadas protestam contra o castigo, mas Mei diz que, como ela está voltando para a superfície, elas precisam encobrir sua ausência. Na cidade, Mizuna olha gananciosamente para uma armadura legal. Ele se aproxima dela, sentindo-se surpresa que a guarda do castelo esteja vagando por aí. Ela pergunta se Mizuna quer algum doce, mas a cavaleira aponta para a armadura. Ela pergunta a Ellie sobre sua pesquisa, e ele explica que está voltando, já que seu trabalho está terminado. Ellie pensa que Mizuna é uma idiota, já que não conseguiu descobrir isso sozinha, mas Mizuna discorda, para provar que ela está errada. Mizuna diz que 1 vezes 3 é 4. Ellie zomba dela por ser mais burra que uma estrela do mar, então Mizuna retruca que apenas pessoas burras insultam a inteligência dos outros. No entanto, Ellie começa a se gabar de ter tomado chá com Light, pensando que ele a convidará para seu quarto em seguida. Isso deixa Mizuna com ciúmes, que também quer tomar um chá com seu mestre. De volta ao quarto das empregadas, elas ficam zangadas com o castigo de Mei. Uma delas se pergunta como se livrar de sua líder irritante e sugere que deveriam envenená-la. Depois que sua parceira lembra que Mei é imune a veneno, todas ficam em silêncio, sem saber o que fazer. Frustrada por não poder limpar o quarto, a empregada-chefe começa a reclamar mais uma vez. Suas amigas concordam, querendo cheirar o perfume dele como Mei. A amiga estranha delas fantasia em lamber a colher usada de Light, e todas a chamam de aberração. No entanto, ela as confronta por terem os mesmos desejos e as hipócritas concordam descaradamente que fariam o mesmo. Então, as empregadas pensam em Mei sendo a primeira fada que Light invocou, lembrando que levou mais 3 meses para ele invocar Aoyuki. Elas se perguntam se Mei fez algumas coisas estranhas enquanto estava sozinha com Light. Diante dessa constatação, todas as empregadas começam a chorar por não terem tido a chance de realizar seus desejos com seu mestre e decidem amaldiçoar Mei por toda a eternidade. No entanto, enquanto iniciam sua sessão conjunta de maldições, Mei entra no quarto. Silenciando-as, as criadas perguntam por que ela não está lá fora cumprindo sua missão, e Mei explica que estava prestes a sair quando as ouviu orando por ela. Ela entra no quarto perguntando por que a estavam amaldiçoando, sentindo-se aterrorizada com seu poder, todas começam a jurar lealdade eterna a ela, uma por uma. No entanto, Mei repete as maldições delas, o que a silencia novamente. Finalmente, uma das criadas confessa que estavam apenas com ciúmes de todo o tempo extra que ela passava com Light. Mei lhes diz que nos 3 meses que passou sozinha com Light, ela apenas o educou e o treinou para o combate. Após explicar que nunca fez nada estranho com ele, Mei diz que voltou porque sentiu que seu castigo era muito severo. No entanto, depois de ouvir as maldições ingratas das criadas, ela pensa que tomou a decisão certa. Mei redobra a aposta e aumenta o castigo delas para incluir também a sala do trono. As criadas imploram piedosamente por misericórdia. Enquanto Mei as lembra que tem tempo livre para amaldiçoá-la em seu quarto, as criadas finalmente aceitam seu destino.
Após receberem o castigo, as criadas rapidamente saem para limpar a sala do trono, ainda reclamando que não fizeram nada de errado. Elas se perguntam se conseguirão terminar a limpeza antes do dia seguinte. De repente, a criada assustadora toca na parte que Nizuna quebrou, e ela racha e cai diante de seus olhos horrorizados. Enquanto isso, Nazuka deita-se em sua cama para ter uma boa noite de sono, sem saber que acabou de condenar todas as criadas ao purgatório. Sentindo-se triste por não ter visto Light, ela se pergunta por que ele simplesmente não a envia à superfície para dar um jeito nos caras que o machucaram. Após desabafar suas emoções, Nazuna fecha os olhos para dormir. No dia seguinte, enquanto Light sai para entrar na masmorra, ele ouve Ellie discutindo com Mizuna. Ao abrir a entrada, Nazuna corre para cumprimentá-lo. Pensando que seu desejo da hora de dormir foi concedido, Ellie acha que Light jamais se importaria com ela. Enquanto Aoyuki se aproxima dele como um gato e ele começa a coçar o queixo dela, as outras garotas sentem ciúmes por ela estar recebendo tanta atenção especial. Ellie convida Light para seu quarto, mas ele a ignora e diz às garotas que tem assuntos na masmorra. De repente, uma besta infernal se aproxima do grupo, fazendo Light tremer de estresse. Ao recordar a primeira vez que viu essa criatura, Light sente-se traumatizado. Enquanto todas as criadas ficam sérias, Nizuna avisa a besta que a transformará em um monte de salsichas por machucar seu mestre. Enquanto Ellie pensa que precisam extinguir a espécie, até Aoyuki concorda em eliminar cada cão infernal do mundo, e a besta começa a choramingar como um cachorro diante da pressão delas. Light diz às garotas para se afastarem, pois ele está bem, e se aproxima do cão infernal. Sabendo que as garotas realmente teriam apagado sua linhagem, ele acaricia o cão enquanto Ellie pergunta o que ele veio fazer. Com as palavras dela, Light lembra que Mei lhe deu a notícia de que a primeira presa está pronta. Todas as garotas ficam animadas, prontas para ajudar seu mestre. Light sai, preparando-se para iniciar sua vingança com o primeiro dos 8 Concords impiedosos que o traíram. Enquanto isso, na cidade natal de Garou, os aldeões o bajulam descaradamente para cair nas graças dele. Enquanto caminha arrogantemente pela cidade, Garou nota um pobre humano tentando vasculhar algum lixo, e o derruba apenas por diversão. Então ele vai a uma taverna e pede um banquete com seus lacaios que o elogiam por ascender nas fileiras como órfão e elevar o status de sua tribo de lobos. Garou pensa que se tornou forte devido ao seu senso natural de percepção como homem-fera, mas seus lacaios apontam que seu senso de percepção é o mais forte entre eles. Concordando com o ponto deles, Garou admite que sempre consegue sentir quais missões têm as melhores recompensas, então ele sempre consegue ganhar dinheiro rápido. Curiosos, os lacaios perguntam quanto dinheiro ele conseguiu caçando Light há 3 anos, mas ele diz que foi uma missão secreta da Federação, então não pode falar sobre isso. Pensando bem, Goro sente que matar Light foi o trabalho mais fácil de todos. Ele pensa que, embora Light tenha se teleportado, não havia como ele ter sobrevivido ao perigoso abismo depois. No entanto, ao lembrar que todos os países de seu mundo estão procurando por um maestro, ele se pergunta por que são tão importantes. De repente, sua cauda estremece com uma sensação de perigo, e Goro decide não pensar muito em segredos profundos. Enquanto seus lacaios continuam pedindo bebidas despreocupadamente, Mei interrompe a conversa deles. Quando ela tenta falar com Garou, seus lacaios começam a gritar com ela por falar com o mestre deles sem permissão. Ele o silencia e pergunta a Mei o que ela quer. Então ela se apresenta como a primeira criada de Light. Ao mencioná-lo, Garou fica chocado, e ela lhe diz que tem procurado por seu mestre desaparecido. Mei explica que Light é, na verdade, de uma família nobre, e sua família o tem procurado. Garou se recusa a acreditar que um fraco e inofensivo como Light pudesse ser de uma família nobre. Mas depois que Mei insiste, ele decide ouvi-la. Enquanto ele está animado para ganhar dinheiro, Mei derrama lágrimas, dizendo que seu mestre pode ter perecido no abismo traiçoeiro. Diante dos olhos chocados de todos, ela oferece uma maleta cheia de ouro puro, se Guru a ajuda a ver o lugar onde Light foi visto pela última vez, ainda sentindo que é uma armadilha. Guru aceita o trabalho, pois pensa que Mei não pode ameaçá-lo como humana. Na superfície, ele age como se Light fosse um irmão de seu grupo, e que o ajudaria a vê-lo mesmo sem o dinheiro, derramando lágrimas. Mei agradece a Garou por sua oferta generosa. Um mês depois, ele leva Mei ao abismo. Assim que finalmente chegam à masmorra, Mei sua muito, parecendo exausta da viagem. Enquanto Garou olha para ela, ele sente uma fome maliciosa para completar a missão e usar o corpo enfraquecido de Mei a seu favor no túmulo de seu mestre. Assim que finalmente chegam ao local onde o Concord traiu Light, Garou diz a Mei que foi ali que ele perdeu seu amigo para um monstro. Enquanto ela cai de joelhos em desespero, Garou se desculpa pela negligência de seu grupo que levou à perda do amigo. Ele sinaliza silenciosamente para seus lacaios, que bloqueiam a saída da caverna. Enquanto Garou pensa que vai se divertir muito com a garota tola, de repente, a voz de Mei se torna fria. Ela diz que é uma pena que seu mestre tenha sido levado a uma masmorra perigosa, apenas para ser traído pelos membros escória do grupo.
Ao ouvir suas palavras frias, um arrepio percorre a espinha de Garou, e ele recua com cautela. Enquanto seus lacaios observam confusos, Garou percebe que Mei está armando uma armadilha para ele. Como ninguém sabe o que aconteceu com Light, exceto o Concorde e seus superiores, pensando que ela é uma espiã de outro país, Garou pergunta pela identidade de Mei. Ela zomba, dizendo que é leal apenas ao seu mestre, Light. Após declarar que fará Garou pagar por seus crimes, Mei olha para trás com um olhar feroz que o deixa paralisado de medo, pensando que mulheres humanas são apenas pedaços de carne para usar. Garou fica chocado que Mei tenha o poder de ameaçá-lo. Enquanto Mei o encara como se ele fosse um pedaço de lixo, Geru pensa que está morto. No entanto, uma figura encapuzada aparece de repente e a impede antes que ela possa agir. Enquanto Light anuncia que se vingará do próprio Geru, os lacaios de Geru começam a zombar dele por ameaçá-los como um humano patético. Observando horrorizado, Garou fica sem palavras enquanto Light remove seu capuz para revelar seu rosto. Ele sorri e acena para a armadilha de Garou. Enquanto os lacaios se perguntam quem ele é, sabendo que Light é apenas nível 15, Garou começa a rir de suas ideias de se vingar de um monstro nível 150 como ele. Sem se divertir, Light observa enquanto Garou ameaça usar seu cadáver como um degrau para suas conquistas. No entanto, Light aponta que, em vez de ameaçá-lo descuidadamente, Garou deveria ter sido mais cauteloso e perguntado como ele sobreviveu ao abismo aterrorizante. Garou concorda, mas pensa que não pode ameaçá-lo nem mesmo com a ajuda de Mei. Pensando que Light teve sorte de conhecê-la, ele se sente confiante de que eles não podem sobreviver contra sua matilha de lacaios de nível 130. Enquanto Light concorda com Garou, seus lacaios correm para atacá-lo. De repente, uma pilha de membros voa pelo ar depois que Mei corta os cães sem esforço. Após declarar que qualquer um que a ameaçar será transformado em comida de cachorro, Mei guarda a saída da masmorra para impedir que Garou escape. Enquanto seus lacaios restantes começam a entrar em pânico, Garou lhes diz que Mei apenas usou um ataque furtivo para pegá-los desprevenidos, apontando que humanos podem ser muito mais fortes do que sua imaginação. Light zomba de Garou por ser tão iludido. No entanto, Garou arrogantemente se recusa a aceitar a realidade e diz que mostrará a Light o verdadeiro poder dos Homens-Fera. Light fica em silêncio. Pensando na discriminação que os humanos enfrentam por causa de sua fraqueza, Guru pensa que é natural que outras raças sejam superiores, mas Light o lembra que sua criada acabou de desmembrar seus lacaios. Guru diz que ela deve ter trapaceado com um item mágico e avança contra Light para calá-lo. No entanto, Light facilmente os derruba com seu cajado. No chão, Garou luta para se recompor enquanto Light se aproxima dele e o zomba por perder tão facilmente. Sentindo seu orgulho ferido, Garou se levanta e pula para trás, preparando-se para lhe dar uma lição com seu poder supremo. Ele usa um cristal mágico para invocar um poderoso Fenrir de nível 500, mas Light permanece impassível ao enfrentar a besta mágica. Ao vê-lo tão calmo, Garou pensa que Light perdeu a cabeça de medo. Ele provoca Light para que se ajoelhe e implore por sua vida, mas Light lhe diz que permanecerá parado no mesmo lugar para deixar seu Fenrir atacar. Irritado com a provocação, Garou ordena que sua besta ataque, e ela começa a carregar um feitiço poderoso. Com um rugido alto, o Fenrir libera um raio mágico em Light, que permanece parado no local. Enquanto a fumaça se dissipa, Garou sente-se confiante de que seu monstro vaporizou Light. No entanto, seu queixo cai depois que Light aparece completamente ileso da explosão. Light zomba do Fenrir de Garou por apenas levantar um monte de poeira no ar. Enquanto os Homens-Fera olham em completo horror e Garou percebe o tamanho do problema em que se meteu, Light lhe diz que desta vez mostrará um Fenrir de verdade. Ele tira uma carta ultra rara que invoca um Fenrir Imperador de nível 9000, que anula completamente o cão patético de Garou. A ordem de Light, seu Fenrir sopra um ar suave, que voa em direção ao Fenrir de Garou e congela seu corpo inteiro. O gelo se estilhaça diante dos Homens-Fera, obliterando o Fenrir falso e qualquer vestígio do orgulho restante de Garou. Choramingando como um filhote, Garou pergunta a Light se o poderoso Fenrir era seu trunfo, mas Light lhe diz que ele mesmo poderia ter derrotado o Fenrir facilmente. Ele finalmente revela seu verdadeiro nível de 99,99, deixando Garou tremendo de medo. Enquanto seus lacaios sussurram que humanos só podem atingir o nível 100, Garou pensa que Light é um impostor de outra raça agindo como humano, apontando que Light ainda tem o corpo de uma criança. Ele diz que qualquer humano teria crescido em 3 anos. Light revela que está usando uma pulseira da juventude que o impede de envelhecer, para que ele possa sempre se lembrar da dor que sofreu há 3 anos. Observando os olhos frios de Light, Garou finalmente acredita que ele é a pessoa real de 3 anos atrás, sabendo que não pode fazer nada contra seu poder. Garou decide rastejar e implorar por sua vida. Ele diz a Light que estava apenas agindo sob as ordens de alguém todos aqueles anos atrás, e culpa seus lacaios por tentarem atacar Mei.
Seus lacaios enfurecidos gritam com ele por jogá-los aos leões. Mas Garou os ignora e pede misericórdia a Light. Light pergunta quem são os maestros, e Garou diz que a Federação ordenou a ele e aos outros que os procurassem. Enquanto Light pergunta por que estão procurando por maestros, Garou explica que não lhe foi dito o motivo. Então, Light exige saber por que tentaram se livrar dele depois de se certificarem de que ele não era um maestro, e Garou permanece em silêncio mais uma vez. Ele jura que realmente não sabe de nada, mas seus lacaios afirmam ter algumas informações para salvar suas vidas. No entanto, meio os corta em pedaços por mentirem. Então Light volta sua atenção para Garou, dizendo que tem mais uma pergunta. Ele pergunta a Garou se ele poderia vencer uma guerra contra todas as raças com seu poder. Mas antes que Garou possa responder, Light o lembra que Mei pode ver através de mentiras, com sua habilidade Olho da Verdade. Aterrorizado, Garou admite que mesmo com suas estatísticas esmagadoras, ele não conseguiria derrotar todas as 9 raças sozinho, pois elas passaram centenas de anos estocando armas, armaduras e itens mágicos. Com sua resposta, Light acena, concordando que uma única pessoa não pode enfrentar o mundo inteiro, mesmo que atinja o nível 9/999. Isso deixa Guru confuso, e Light lhe diz que tem mais algumas perguntas para ele assim que chegarem à sua base. Ele usa uma carta de teletransporte que os cerca e os leva embora, deixando o chão da masmorra como uma bagunça ensanguentada. Depois de abrir os olhos, Garou olha ao redor para se ver cercado por figuras poderosas por toda parte. Todas as poderosas feras, criadas e soldados prestam seus respeitos a Light, enquanto ele avança para seu trono. Depois que Light subiu as escadas e se sentou em seu trono, Light disse a seus servos para ficarem eretos e mostrarem suas estatísticas. Todos os servos liberaram suas auras, com todos acima de milhares de níveis, cada um além da compreensão de Garou. Até os guardas mais baixos estão no nível 1500, enquanto as criadas líderes de Light estão todas no máximo, em 9.999. Ele diz a Garou que esses são todos os seus soldados que ele preparou nos últimos 3 anos, perguntando se as forças são suficientes para derrotar todos os reinos na superfície. Enquanto Garou luta para manter sua sanidade, Light repete sua pergunta, mas obtém sua resposta do horror absoluto no rosto do Homem-Fera. Ele sorri e diz a Garou que esse desespero avassalador é seu castigo pelo que ele fez, enquanto Garou pensa que ele pode obliterar o mundo num piscar de olhos. Com lágrimas nos olhos, ele pensa que é a pessoa mais forte do mundo e até pensa que é como uma divindade. Enquanto Light nota sua expressão, Garou pergunta se ele está tentando se tornar um deus. Segurando seu cajado, Light diz que acha uma boa ideia. Aos seus olhos, as pessoas que tentaram machucá-lo estão todas escondendo algo dele, então ele pensa que se tornará divino, se é isso que precisa para obter suas respostas. Light invoca seu presente Gacha, dizendo que lhe dá o poder de controlar o mundo, e declara que julgará se o mundo merece punição com base nas respostas que lhe der. Com seu império pronto para lutar, ele ordena que seus soldados saiam do abismo, iniciando sua marcha de guerra contra as 9 raças. No dia seguinte, a primeira coisa que Light faz depois de ir para a superfície é visitar sua cidade natal. Light corre ansiosamente para cumprimentar sua família, mas todos ficam horrorizados ao ver a vila inteira arrasada por um grupo maligno. Após esse revés traumático, Light faz um túmulo espiritual para sua família falecida. Enquanto presta seus respeitos a todos, Light fica grato por não ter encontrado os corpos de seus irmãos, então eles ainda podem estar vivos. Atrás dele, um cavaleiro chamado Gold lhe diz para se apressar, pois ele não tem o dia todo para chorar por ele. Nimamu se ofende com os comentários insensíveis de Gold sobre o mestre deles. Enquanto os dois discutem, Light se pergunta se eles se gostam ou são genuinamente apenas arqui-inimigos. Enquanto isso, Gold aponta que ser muito educado pode parecer falso, e ninguém quer dormir em campos abertos de grama. No entanto, Nimamu está totalmente pronta para passar tempo com Light onde quer que ele vá. Sua determinação fere o orgulho de Gold, que também declara que seguiria seu mestre aos postos mais profundos do submundo, pois jurou lealdade completa a ele. Ainda assim, ele não sente vontade de dormir ao ar livre, e Light interrompe a conversa, lembrando-os de que precisam descobrir quem destruiu sua vila. Ele pensa que, embora seu poder militar seja suficiente para derrotar todas as 9 raças combinadas, eles não devem agir até que tenham aprendido mais sobre as forças ocultas das outras nações. Na mente de Light, a destruição de sua vila também está relacionada aos poderes ocultos do mundo, que estão interessados em seu status de mestre. Irritado com a perda de seus pais, Light libera uma aura sanguinária, mas Gold o lembra de mantê-la sob controle. Ele concorda e coloca um acessório de máscara de tolo em sua identidade, prometendo a seus pais que os vingará. Assim que terminam os preparativos, o trio começa a voar em direção à cidade de Dogas. No caminho, Nimamu acidentalmente chama Light pelo seu nome verdadeiro, então Gold a lembra que ela deveria chamá-lo de Dark para esconder sua verdadeira identidade das 9 raças. Light pensa que deveria aumentar seu rank de aventureiro como Dark para obter mais informações secretas da guilda.
Seus dois servos concordam com seu plano, e logo avistam a cidade de Dogas. Para evitar chamar a atenção, eles aterrissam e percorrem o resto do caminho a pé. No entanto, eles encontram um grupo de bandidos assaltando um pobre mercador e seu filho. Os bandidos imediatamente notam o Cavaleiro de Ouro Brilhante encarando seus rostos e instantaneamente o chamam. Nemomu fica brava com Gold por causar problemas, mas ele ri e facilmente amarra os bandidos. Radiante por ser salvo, o mercador agradece a Light e seu grupo, permitindo que eles viajem em sua carruagem para Dogas. Enquanto viajam, o filho do mercador elogia Gold e Nemomu por derrotarem os anões tão facilmente, mas ela lhe diz que o mestre deles é ainda mais legal do que eles. Enquanto isso, o mercador fica curioso se o grupo de Light é uma equipe experiente que explorará a masmorra de Dogas. Como é a especialidade da cidade, Light lhe diz que eles ainda não estão registrados. O homem fica chocado ao ouvir isso e lhes oferece algumas informações sobre os países do mundo. Acontece que Dogas é uma cidade na fronteira sul do Reino Anão, que fica ao lado do Reino Humano a leste e do Reino Élfico ao sul. Embora todos os três reinos tenham tido desavenças no passado, a masmorra de Dogas tem um ótimo saque, o que atraiu aventureiros de todos os lugares. Ele termina sua explicação, eles chegam ao portão de Dogas e o grupo de Light desce para percorrer o resto da distância a pé. Antes de partir, o mercador se apresenta como coronel e convida o grupo a passar a noite em sua estalagem, se precisarem de um lugar. Enquanto isso, eles começam a se dirigir à Guilda dos Aventureiros, notando todas as lojas de ferreiros anões no caminho. Assim que entram na guilda, o grupo de Light fica surpreso com todas as pessoas lá, mas todos os outros começam a evitá-los como a peste. Light percebe que humanos como ele também são tratados mal nesta cidade, mas ele decide se registrar de qualquer maneira. A recepcionista da guilda o inicia no rank F, o que irrita completamente Nemomu. Ela começa a gritar com a pobre recepcionista para dar um rank S ao seu mestre, mas a recepcionista lembra que todos têm que começar no rank mais baixo. Felizmente, Light intervém e aceita sua classificação antes que Nemomu possa se envergonhar ainda mais. Assim que terminam o registro, ela começa a chorar porque fez seu mestre parecer mal em público. Gold joga ainda mais sal em suas feridas, então Light o impede de intimidá-la. Depois eles vão para a estalagem do coronel para conseguir alguns quartos. Seu filho alegremente leva o grupo ao pai, que pergunta se pode fazer algum favor a eles. Light pergunta ao coronel se ele pode alugar todo o andar superior de sua estalagem para total privacidade, mesmo da equipe. Como pagamento, ele oferece ao coronel um enorme saco de ouro, mas ele se recusa a aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. No entanto, Light insiste, então o coronel aceita seu generoso pagamento e concorda em preparar o andar superior para ele. Assim que Light está no quarto superior, ele lança uma série de feitiços mágicos para isolar seu espaço do mundo exterior, garantindo total privacidade. Enquanto ele se espreguiça livremente em sua cadeira, Nemomu pergunta se é realmente seguro para Light explorar a superfície, expondo-se assim. Ela pensa que ele deveria apenas permanecer na fortaleza segura do abismo e deixá-los cuidar do trabalho na superfície. Mas Light a interrompe. Ele pergunta a Nemomu se ela vai impedi-lo de se vingar pessoalmente e se levanta com raiva. Sentindo sua fúria, ela percebe que cometeu um erro grave e imediatamente se ajoelha para pedir desculpas. Enquanto Light fita Nemomu friamente, Gold quebra a tensão no ambiente com sua risada encantadora. Isso também quebra a fúria de Light, e ele se abaixa para confortar Nemomu. No entanto, ela ainda pensa que foi longe demais como sua serva, então decide reafirmar seu juramento de lealdade como um pedido de desculpas. Nemomu se abaixa para beijar os pés de seu mestre e Light silenciosamente permite, sentindo-se envergonhado pelo ritual desnecessário, observando-a se entregar a ele. Gold se pergunta se Nemomu está secretamente gostando de lamber seus pés, o que estraga ainda mais a atmosfera. No dia seguinte, o grupo começa a se dirigir à masmorra de Daga. Enquanto todos ao redor notam a máscara estranha, Light percebe que seu disfarce não é perfeito. Infelizmente, eles chegam tarde demais para entrar primeiro, então precisam esperar na fila como um bando de camponeses. Gold percebe que não há muitos elfos na fila, então Light aponta que o reino élfico está em guerra com os anões por causa desta masmorra, então as tensões são altas. Nemomu elogia as brilhantes habilidades de detetive de seu Light, mas ele pergunta se é apropriado ela pressionar o peito contra as costas dele, já que ela diz que é absolutamente necessário para proteger sua retaguarda. Um grupo de aventureiros de má reputação corta a fila na frente deles. Observando as três figuras encapuzadas, Light deduz que dois deles são um par de idiotas, mas seu grande líder é uma ameaça séria. Até alguns dos outros aventureiros consideram repreendê-los por cortar a fila. Light se adianta e pede educadamente para que voltem para a fila. O líder elfo se ofende e pergunta a Light se ele sabe com quem está falando. Naturalmente, Light aponta que não os conhece, já que estão literalmente escondendo seus rostos sob seus capuzes.
Ele também observa que se ele é alguém de alto status, não deveria estar fazendo atividades obscuras que arruinariam o nome de sua família. Apoiando seu mestre, Gold e Nemomu também dizem ao aventureiro para sair do caminho, mas o elfo pensa que eles são apenas um bando de insetos. Antes que ele possa desembainhar sua grande espada, seu parceiro o impede, lembrando-o de não fazer uma cena. Quando o elfo encapuzado finalmente desiste e vai embora, o resto dos aventureiros agradece ao grupo de Light por tê-lo removido. O grupo à frente de Light pede desculpas por não conseguir enfrentá-los, mas Light diz que apenas se livrou do problema para todos. Eles se sentem um pouco melhor com seu conforto antes que um deles curiosamente pergunte se a armadura de Gold é realmente feita de ouro. O líder do grupo silencia seu membro tagarela, mas já é tarde demais, pois Nimamu explica que sua armadura não é realmente feita de ouro, já que o ouro é muito macio para fazer uma armadura forte. Mas Gold não se importa em usar apenas a cor. Então, as crianças perguntam a Light se é a primeira vez dele na masmorra, e ele confirma. A criança não se surpreende, já que todos os outros trazem muitos suprimentos de acampamento para as longas viagens na masmorra. Como o grupo de Light é o único que parece despreparado, ele percebeu que eles são novos ali. Assim que chega a vez de seu grupo, as crianças se despedem e entram na masmorra, enquanto o grupo de Light percebe que deveria tirar alguns de seus recursos de sua caixa de itens mágicos apenas para evitar suspeitas mais tarde. Logo é a vez de Light, e eles entram na enorme masmorra. Nimamu fica impressionada com o tamanho colossal da masmorra, perguntando-se como todas podem ser tão diferentes seguindo o mesmo conceito. Light observa que eles precisam acessar o núcleo da masmorra para descobrir seus segredos, mas nem mesmo Ellie, a pesquisadora, consegue. Gold pensa que não há como fazerem nada com Nemomu os acompanhando, então Light o lembra de que ele também é inútil para a tarefa. Enquanto eles se aprofundam na masmorra, a concentração de mana fica mais forte, e a área escura e fria da prisão se transforma em um mundo vibrante e próspero, cheio de vida. Gold aprecia a vida selvagem exótica, enquanto Nemomu percebe que não há ninguém bisbilhotando por ali. Para iniciar sua exploração, Light rapidamente lança alguns feitiços de ocultação e aprimoramento em seu grupo. Com a ajuda de seus aprimoramentos, eles começam a voar pela densa floresta. Enquanto isso, no chão, o elfo arrogante de antes enfrenta alguns orcs poderosos que o cercam. Pensando na humilhação do grupo de Light, o elfo de antes, chamado Kaido, despedaça as feras uma por uma. Ele grita que merece um tratamento melhor. Ele é o cavaleiro branco mais jovem do reino élfico e descendente de um herói lendário. Seu servo, chamado Yonok, o impede de sua fúria sem sentido, lembrando-o de que o alvo deles é o terceiro, não o primeiro andar. No entanto, Kaido aponta sua espada para seu próprio mordomo, pensando que não há como ele esquecer a humilhação de antes. Kaido diz que a única razão pela qual ele não está recebendo mais respeito é que seu nível está limitado a 1500, mas Yonok aponta que ele já superou o limite de nível normal para elfos. Ele se recusa a aceitar isso, dizendo que um descendente mestre como ele deveria ter um potencial ilimitado. Vendo seu jovem mestre tão frustrado, Yonok age como se sentisse muita simpatia por ele, dizendo que também foi exilado de seu país por causa de seus experimentos para quebrar seus limites. Enquanto Kaido exige que ele o faça subir de nível, Yonok sorri de forma assustadora ao aceitar seu pedido. Kaido se vira, pensando que se livrará desse elfo das trevas astuto assim que o tiver usado para subir de nível. Enquanto isso, o grupo de Light termina de abater um grupo de trolls no terceiro andar. Eles decidem tirar as gemas mágicas dos monstros como prova de terem explorado o terceiro andar antes de retornar. Percebendo que seu mestre ficou sujo da luta, Mimamu se oferece para ajudá-lo a se limpar. Assim que eles voam de volta para o primeiro andar, Light pensa que deveriam começar a andar, já que a armadura brilhante de Gold atrai muita atenção. No entanto, eles notam o grupo fraco de antes lutando contra alguns goblins. Gold observa que o grupo é forte o suficiente para derrotar a presa fraca, mas Light percebe que eles perderam um inimigo escondido. Quando o jovem grupo se vira, eles encontram Light prendendo uma cobra da moita com seu cajado. Ele os lembra de ter cuidado, já que a cobra poderia ter paralisado um deles e os deixado indefesos contra os monstros mais fortes. Sentindo-se gratos pela ajuda de Light, as crianças o agradecem, mas ele de repente fica sério depois de notar outro inimigo. De longe, uma matilha de lobos perigosos da moita salta da floresta, chocando as crianças. Enquanto começam a entrar em pânico, Light lhes diz que os lobos não pretendem fazer mal. Diante de seus olhos, os lobos simplesmente os evitam e fogem. Horrificadas, as crianças finalmente percebem que o verdadeiro inimigo que Light mencionou não eram os lobos, mas um gigantesco louva-a-Deus de 4 foices. Chocadas, as crianças se perguntam como o louva-a-Deus apareceu, já que sua espécie foi extinta há mais de 10 anos. Enquanto as crianças se preparam para fugir do monstro, Light pergunta se ele pode simplesmente caçá-lo para si mesmo. Nimamu observa que o louva-a-Deus é de nível 500,
e as crianças pedem ao grupo para ir embora, pensando que é muito poderoso para eles. Logo, o Louva-a-Deus avança contra eles, e Gold assume a liderança para bloquear seu ataque. Após trocar golpes com o Louva-a-Deus, Gold percebe que não é um inimigo a ser subestimado. Então, Light usa um feitiço de flecha de fogo contra ele, mas ele reflete a flecha com sua foice resistente. Observando a batalha, o líder das crianças pede ajuda à sua maga, Mia, mas ela começa a admirar Light porque ele lançou um feitiço sem qualquer encantamento. Ele diz a ela para se concentrar em ajudá-los, mas Gold os tranquiliza de que ele ficará bem. Preparando-se para lutar, ele diz às crianças para prestarem atenção enquanto ele combina ataque e defesa para derrotar o Louva-a-Deus. Como se ouvisse as palavras de Gold, o Louva-a-Deus o ataca novamente para iniciar a luta. Gold bloqueia facilmente seu golpe com seu escudo, estilhaçando sua foice com um ricochete, aproveitando seu choque. Ele corre para cortar uma das pernas do Louva-a-Deus. Em seguida, Light decide que é sua vez de se exibir, e ele libera uma barragem de flechas de fogo que disparam em direção ao Louva-a-Deus. Enquanto tenta desviar dos ataques, as flechas se curvam e evitam suas foices, cravando-se nas costas do monstro. Mia observa maravilhada enquanto Light controla mais de 30 flechas teleguiadas, reunindo-as para destruir o Louva-a-Deus. Sentindo-se sobrecarregado, o monstro foge para se proteger. No entanto, Light detém o pobre inseto com uma parede de fogo, então ele salta acima das chamas para voar. Finalmente, Nemomu salta atrás do Louva-a-Deus, alcançando facilmente uma altura maior. Segurando suas adagas, ela o despedaça em um único golpe, estilhaçando-o em pedaços. Enquanto Nemomu se sente presunçosa com sua conquista, Gold a ridiculariza por agir como uma criança. Enquanto ela fica com raiva, ele a lembra que ela picou todos os preciosos materiais do monstro. A percepção a leva ao pânico, enquanto as crianças observam em choque, perguntando-se quão poderosa é a equipe de Light para derrotar tão facilmente uma fera tão feroz. Depois que Nemomu pede desculpas a Light por seu fracasso, as crianças vasculham os restos do Louva-a-Deus e encontram uma gema de monstro perfeitamente intacta. Gold elogia a sorte deles, feliz que o golpe imprudente de Nemomu não estilhaçou o material precioso. Vendo o núcleo, Light pensa que será prova suficiente para apresentar à guilda e aumentar sua classificação. Enquanto isso, as crianças perguntam a Light se eles são um grupo ranqueado tentando aumentar sua classificação. No entanto, Light lhes diz que eles são de Rank F, o que leva todo o grupo a uma crise existencial. Então, Mia cria uma bolha gigante de água com sua magia para ajudar a equipe de Light a se limpar. Gold diz a ela que sua armadura brilhante está tão esplêndida como sempre, então Light se aproxima para lavar suas mãos sujas. Ele pede ao resto das crianças para se lavarem com ele. Gratas pelo pequeno presente, as crianças dizem que não é grande coisa, já que ele literalmente acabou de salvar suas vidas. Então, elas oferecem para Light ficar com elas durante a noite, já que está escurecendo. Light não deseja sobrecarregar as crianças, mas o líder delas revela que sua irmã Mia está ansiosa para aprender sobre suas técnicas mágicas insanas. Vendo seu olhar ávido, Light concorda em ficar e se junta a eles ao redor de uma fogueira para jantar. Light diz a Mia que seus pais são magos geniais, afirmando que ela também tem muito talento para a magia. Ela sorri dizendo que suas habilidades não são tão impressionantes quanto os feitiços sem voz. Seu irmão se pergunta se o lançamento sem encantamento é realmente tão impressionante. Então ela começa a se empolgar com as 3 diferentes classes de magia. Ela explica que feitiços de classe de combate, como as flechas de fogo, são usados para alvos únicos, enquanto habilidades táticas, como a parede de fogo, são usadas para controle de multidões. Ela também revela que existem feitiços de classe estratégica que podem ter impactos globais. No entanto, feitiços globais estão no nível de desastres naturais, então são necessários vários magos de alto nível entoando-os ao mesmo tempo para lançá-los com sucesso. Ela explica que raças como Dragonutes, Elfos e Demonkin podem lançar feitiços facilmente por causa de seus talentos naturais, mas os humanos não são tão abençoados. É por isso que ela pensa que Light é um prodígio de classe mundial, já que ele pode lançar feitiços sem recitar o encantamento, apesar de ser um mero humano. Gold acena, apreciando seu conhecimento, enquanto Light ri sem jeito de seu elogio. Finalmente, depois que Mia se acalma, seu irmão diz que não importa seus poderes, Light parece um homem gentil. Irmã, ele diz a ela que ela certamente terá sucesso depois de ser admitida na escola de magia do Ducado. Enquanto Mia está envergonhada, Light fica curioso sobre o Ducado. Já que é a nação conjunta criada por todas as 9 raças, Gold também pensa que Mia deve ser bastante talentosa se conseguir ser admitida na melhor escola de magia do mundo. Seu irmão explica que, embora ela tenha conseguido a admissão, nunca pôde estudar na escola porque seus pais, que pagavam sua mensalidade, morreram em uma epidemia. Assim, os dois foram deixados para se virar sozinhos e criaram um grupo de aventureiros com Gimra e Wirt para ganhar dinheiro. No entanto, ele se sente esperançoso de que, com dinheiro suficiente, poderá eventualmente enviar Mia para estudar na Academia do Ducado e realizar seus sonhos. Sentindo-se um fardo, Mia diz ao seu grupo para pegar leve em vez de focar tanto nela. Observando o irmão e a irmã cuidarem um do outro, Light se lembra de sua própria irmã mais nova.
Ele diz às crianças para continuarem, pois acredita que elas farão grande sucesso com seus talentos. Light também elogia os talentos de Mia, mas ela pensa que ele está apenas sendo gentil com ela. No entanto, ele a assegura de que está falando sério, e suas palavras lhe dão um pouco de confiança. Logo depois, o líder do grupo pergunta a Light por que ele escolheu se tornar um aventureiro, e Light começa a recontar o que aconteceu com sua família. Nemomu lhes diz que o incêndio que matou a família de Light o deixou com marcas de queimadura, então eles estão viajando com ele para que ele receba tratamento. Gold explica que ele e Nemomu receberam ajuda da família de Light, e é por isso que estão ajudando-o a pagar sua dívida. Assim que a trágica história de Light termina, a atmosfera alegre do grupo de repente se apaga. Para mudar de assunto, Gimbra curiosamente pergunta se Nemomu e Gold são casados. Nemomu rejeita instantaneamente essa ideia, dizendo que não há como ela gostar de um narcisista como Gold. Gold concorda, dizendo que também não gosta dela, já que ela tem tanto o corpo quanto a atitude de uma pirralha. Pensando que tem uma chance, Gimbra propõe a Nemomu, mas ela lhe diz que seu coração pertence a Light. Gold intervém, dizendo que seria o maior desperdício do mundo se ela sujasse o mestre deles, e eles continuam a discutir durante toda a noite. Em outro lugar, Kaido derruba um monstro e Yonaka o elogia. No entanto, Kaido fica bravo com ele, dizendo que sua lendária espada Grandius é feita para matar heróis, não para cortar ervas daninhas. Para acalmá-lo, o Elfo das Trevas o lembra de que ele precisa das amostras desses monstros para sua pesquisa sobre a quebra do limite de nível. Com as amostras de monstros completas, Yanak pensa que é hora de começarem a coletar amostras da raça humana em seguida. Algumas semanas depois, Light retorna à Guilda dos Aventureiros com um monte de recursos que obteve da masmorra. A recepcionista bajula Light pelos materiais preciosos e Mimamur diz a ela que seu mestre definitivamente merece um rank S+ por suas conquistas. Light ignora sua serva excessivamente zelosa e pede à recepcionista para preparar o pagamento pelos materiais. Então ela lhe diz para tomar um chá enquanto espera. Ao retornarem da guilda, os servos de Light notam o quanto a atitude da guilda mudou. Enquanto caminham pela cidade, todos na rua sussurram sobre eles, sabendo que derrotaram o temível Louva-a-Deus. Enquanto Light se sente satisfeito com a fama que ganhou, um grupo de aventureiros reunidos perto da masmorra pergunta se ele é da Black Motley. Esse nome confunde Light, então os aventureiros explicam que os moradores da cidade deram esse nome ao seu grupo. Nimamou instantaneamente se coloca na frente deles, pensando que eles têm segundas intenções. No entanto, os aventureiros a asseguram de que não pretendem fazer mal, e se apresentam como Suvalon e Gilbert. Suvalin quer saber como Light se aprofundou tanto na masmorra e derrotou o Louva-a-Deus, mas Gilbert duvida que a notícia seja realmente verdadeira. Isso enfurece Nememu, que aponta sua adaga para a garganta dele e pergunta se ele está chamando seu mestre de mentiroso. Para acalmá-la, Suvalin explica que eles estão apenas tentando torcer por eles. Isso confunde Light, então ele explica que a raça humana ganhou esperança depois de ver um grupo forte do lado deles. Enquanto ele explica isso, o grupo de Suvalin o chama para se juntar, então ele sai para esperar na fila com eles. Perto dali, os aventureiros das outras raças ficam com raiva, pensando que os humanos são delirantes por terem esperança. Enquanto Nimamur percebe a baixa opinião deles, Gold diz que eles apenas os silenciarão com mais resultados. Assim que chega a vez do grupo de Light, eles entram na masmorra, e ele pensa que deveriam ir direto para o 5º andar. No entanto, eles avistam o grupo de Mia enquanto voam, então descem para verificar como estão. Feliz em vê-los, o irmão de Mia a empurra para a frente, dizendo que ela tem algo para mostrar a Light. Hesitante, ela dá a Light um creme estranho, explicando que o fez para suas feridas de queimadura. Ela pensa que, embora não cure as cicatrizes de queimadura, pode ajudá-lo com a dor. Light pensa sobre isso, então Mia pensa que ele não quer o presente dela. No entanto, ele o aceita com um sorriso e decide retribuir o favor. Light invoca uma carta de seu gacha, que se transforma em uma linda pulseira. Ele a oferece a ela, mas ela hesita em aceitá-la. Com algum encorajamento, ela finalmente coloca a pulseira em suas mãos, satisfeita com o quão bonita ela parece, dizendo que guardará seu presente para sempre. Mia agradece a Light com um sorriso antes que seu grupo parta. Mais tarde naquela noite, Nemamu pergunta a Light se foi uma boa ideia dar uma pulseira dos desejos de rank SSR a Mia. Gold diz a ela que a pulseira dos desejos pode fazer o desejo de uma pessoa se tornar realidade se ela o desejar o suficiente. Ele pensa que Light fez a coisa certa ao retribuir o favor da jovem, e Nemamu percebe que nem tudo se trata de valor material. Assim que o grupo de Light chega ao 5º andar coberto de neve, eles notam que não há muitas pessoas lá. Gold pensa que o andar silencioso é ótimo para esconder sua presença, mas Nemamu o lembra de que sua armadura dourada chamativa não está ajudando em nada. Virando-se, Light os lembra de que precisam caçar Yetis. Depois de deixá-los com sua tarefa, ele se teletransporta de volta para casa. Assim que retorna, as 4 leais empregadas o cumprimentam no palácio. Mei leva Light para tomar chá e pergunta como está sua aventura. Ele diz a ela que está indo bem e pergunta sobre os preparativos das empregadas para a guerra final deles.
Ellie lhe diz que estão quase prontas, então Light se pergunta se ele realmente precisava voltar para casa. Ele diz às garotas para usarem quaisquer recursos de que precisem e continuarem seus trabalhos, mas Nozuna pergunta qual deveria ser sua missão especial. Sabendo que ela é muito estúpida para confiar em um plano complexo, Light diz a ela para apenas guardar o castelo até que sua hora chegue. Ansiosa por sua vez de contribuir, Nozuna diz a Ellie para terminar rapidamente seu trabalho, já que ela não pode fazer nada antes dela. Com a preparação quase concluída, Light toma seu chá, ansioso para destruir Sasha. Enquanto isso, o grupo de Suvalin descansa no terceiro andar da masmorra à noite. Suvalin pergunta a Gilbert o que ele pensa sobre os rumores por trás de Light, então Gilbert diz que não há como ele ser tão poderoso. No entanto, Suvalin o lembra de que eles têm Mia como testemunha. Então é possível que Light seja a reencarnação de algum herói poderoso. A ideia de um herói humano retornando ao mundo e liderando sua raça à vitória dá esperança a ambos. Então, Suvalin sai para usar o banheiro na floresta. Assim que retorna, ele chama Gilbert, mas encontra a cabeça decapitada de seu amigo caída no chão. Ele encontra Caído parado ali impacientemente, irritado porque Suvalon demorou tanto para voltar, percebendo que seus homens morreram sem lutar. Suvalon pensa que não tem chance de sobreviver contra o poderoso elfo. Enquanto isso, Kaito pisa na cabeça de Gilbert, tentando provocar Suvalon para que ele fique com raiva. No entanto, Suvalon permanece calmo e usa uma granada de fumaça para escapar. Enquanto foge, ele pensa que o elfo não pode vê-lo para usar sua magia, mas Kaido de alguma forma o avista através da fumaça, voando com um feitiço mágico. Ele facilmente derruba Suvalin com um ataque, deixando o homem completamente chocado. Enquanto Suvalin percebe o elfo pairando com seu feitiço, Yanaki o derruba com seu cajado. Ele repreende Kaido por ter matado todos os humanos, pois precisava de sujeitos vivos para seus experimentos. Kaido pensa que um único sujeito seria suficiente, mas Yanaki afirma que precisa de mais, pois seus experimentos sempre podem resultar em falhas. O elfo sombrio e sinistro sorri de forma maníaca, pensando que os humanos são apenas vermes sem valor que merecem ser o alimento para seus experimentos distorcidos. Enquanto isso, o Mimamou discute com a recepcionista da Guilda dos Aventureiros para aumentar o rank de Light. A recepcionista lhe diz que acabaram de elevar o rank dele diretamente de F para D, então ela não pode abrir mais exceções. No entanto, Nemomu ainda acredita que seu mestre merece o rank S, enquanto Gold lhe diz que ela está arruinando a imagem dele com sua atitude mimada. Para acalmar Nememu, a recepcionista lhe informa que pode elevar o rank de Light ainda mais se ele realizar um grande feito, o que lhe dá uma ideia. Mais tarde naquela noite, Light mostra a seus servos um cartaz de procurado de um assassino de aventureiros desconhecido que tem aterrorizado os humanos. Gold pensa que um criminoso de tão alto valor poderia facilmente conseguir a promoção, mas Light se pergunta como procurar por essa pessoa misteriosa. Gold sugere usar seu gacha para uma carta de rastreador, então Light o lembra que as chances de conseguir um bom rastreador em pouco tempo são muito baixas. Enquanto discutem seus planos, de repente, um portal se abre em seu quarto. Light observa em choque enquanto uma Mia inconsciente cai do portal e a pulseira em sua mão se quebra em pedaços. Ele rapidamente coloca a garota em uma cama para descansar e usa um feitiço de cura para restaurar sua saúde. Após curar Mia, Light decide verificar suas memórias, já que ela está exausta demais para falar. De suas memórias, ele descobre que o grupo de Mia encontrou um grupo de aventureiros que os alertou sobre o assassino de aventureiros. As crianças se perguntaram se os humanos eram apenas alvos de um monstro, mas o grupo lhes disse que o assassino usava múltiplos feitiços mágicos, então era claramente uma pessoa inteligente. Depois de dizer às crianças para espalharem a notícia para outros humanos, o grupo deixou a masmorra para evitar ser alvo. O grupo de Mia também começou a sair da masmorra. À noite, o irmão de Mia notou que todos estavam cansados depois de lutar o dia todo. Sem outra escolha, ele permitiu que acampassem no meio da perigosa masmorra. De repente, um grupo de figuras misteriosas apareceu, e entre eles, Yonak perguntou às crianças por que estavam fora tão tarde. As crianças reconheceram o grupo de Yonak, então não pensaram que representavam qualquer perigo. Preocupados com a segurança deles, decidiram alertá-los sobre o misterioso assassino de aventureiros. Enquanto o irmão de Mia os informava sobre o assassino, eles o agradeceram por seu gentil aviso. Vendo a reação amigável deles, as crianças se sentiram seguras perto dos elfos. No entanto, Kaido de repente disse que deveria ter encoberto suas ações, chocando as crianças. Enquanto os dois elfos reclamavam sobre a informação se espalhando para o mundo exterior, as crianças se perguntavam o que estava acontecendo. De repente, a voz de Yonak ficou fria, e Kaido sacou sua espada, revelando-se como o assassino de aventureiros. As crianças sentiram o sangue gelar, e os meninos disseram a Mia para correr enquanto eles seguravam os elfos. Vendo sua bravura, Kaido ficou enfurecido enquanto o irmão de Mia o atacava. Ele impiedosamente cortou o estômago do jovem, e Mia gritou de dor pela morte de seu irmão. Então, os outros dois meninos tentaram deter Kaido, mas ele os derrubou também.
Observando-os gravemente feridos, Mia sentiu-se paralisada no local. No entanto, os meninos feridos se levantaram e tentaram lutar para proteger Mia. Vendo seus amigos restantes correrem para a morte, Mia gritou para que parassem. Ignorando seus gritos, eles continuaram, mas Kaido os derrubou impiedosamente, apesar do aviso de Yanagi. Quando os dois caíram mortos, Yanagi repreendeu Kaido por matar seus sujeitos de teste. Kaido zombou, dizendo que nunca planejou poupar ninguém que ousasse lutar por sua vida. Yanagi ainda se sentia chateado com suas ações imprudentes, então Kaido lembrou que havia deixado Mia viva. Então ele se vira para a garota e diz a Yanagi que poderia se divertir um pouco com ela. No entanto, Yanagi sentiu-se enojado com seu comportamento e o deixou sozinho para desfrutar de suas fantasias distorcidas. Quando Kaido se prepara para violar a pobre garota, Mia diz a Kaido para se afastar dela. Mas o elfo narcisista pensou que estava fazendo um favor a ela. Pensando que uma humana inferior como ela não merecia seu favor, ele começa a zombar de Mia e lhe diz para agradecê-lo. A garota aterrorizada resignou-se ao seu destino, mas de repente a voz fraca de seu irmão ecoou. Surpreso, Kaido olha para trás e vê que o irmão de Mia de alguma forma sobreviveu ao golpe mortal. Sua capacidade de sobreviver por tanto tempo despertou o interesse de Yanagi. Então ele diz a Kaido que quer o menino para sua pesquisa. Embora Kaido se sentisse irritado, ele concordou em deixar o menino viver. Enquanto isso, o irmão de Mia tenta convencê-la a escapar uma última vez e ela derramou lágrimas ao vê-lo se sacrificar. Finalmente, ela se levanta para correr e Yanagi diz a Kaido para capturar seu alvo. Resmungando que não gostava de suas ordens, Kaido se prepara para pegá-la, mas o irmão de Mia tentou atacá-lo. Enquanto Kaido ignorava seu ataque fraco, Yanagi o lembrou que precisava de ambos os irmãos vivos. Kaido assentiu, pensando que era muito difícil capturar alvos em movimento. No entanto, o irmão de Mia começou a murmurar sobre estratégias de batalha, o que deixou o elfo confuso ao se lembrar do conselho de Gold para usar escudo e espada juntos. O irmão de Mia decidiu combinar tanto seu ataque quanto sua defesa. A estratégia lhe deu um surto de confiança, e ele atacou Kaido. O elfo chocado mal evitou a velocidade surpreendente do jovem, mas de repente, ele tirou seu escudo do nada e o derrubou no chão. Enquanto o elfo orgulhoso caía de bunda, ele olhou para o irmão de Mia, que ria em triunfo. Enfurecido pelo golpe em seu orgulho, Kaido descarregou sua raiva perfurando o garotinho com um golpe de força total. Enquanto o pobre garoto ofegava de dor inimaginável, Kaido marchou para acabar com ele, mas Yonax o impediu. Ele lembrou ao narcisista enfurecido para pegar Mia antes que ela pudesse espalhar a notícia fora da masmorra. Enquanto Mia corria cegamente para a saída da masmorra, as espadas de Kaito de repente bloquearam seu caminho. Enquanto ele pairava atrás dela, declarou que a puniria por tentar escapar. Kaito revelou orgulhosamente que poderia encurralá-la por causa do maior tesouro do reino élfico, Grandius, enquanto Mia observava horrorizada. Enquanto ele se aproximava dela, Mia decidiu fazer tudo o que podia para escapar pelo bem de seus amigos. Depois de focar intensamente, ela invocou um feitiço de pingente de gelo para atacar Kaido, mas ele o estilhaçou facilmente. Aproveitando o momento de distração, Mia tentou correr novamente, mas Kaido a derrubou. Ele orgulhosamente disse à garota que ela deveria aceitar seu destino como serva de um herói lendário. No entanto, ela firmemente lhe disse que ele é um perdedor que só conseguia intimidar os fracos. Ouvindo suas palavras, Kaido ficou atordoado e lembrou-se de todas as vezes que seus colegas elfos o ridicularizaram, já que Kaido agia como um idiota perto deles. Todos o odiavam e o chamavam de valentão que subiu ao topo usando seu status. Enquanto ele recordava as memórias dolorosas, Mia continuava chamando-o de um pedaço de lixo sem espinha, o que o enfureceu ainda mais. Incapaz de suportar seu ego ferido, ele desencadeou um ataque poderoso para acabar com ela. Naquele momento, Mia desejou desesperadamente que Light estivesse lá. Justo então, a pulseira ativou e a teletransportou para fora da masmorra. Enquanto a memória finalmente termina, Light segura a pulseira de Mia em sua mão. Gold e Nemomu perguntam a ele o que fazer em seguida, e ele calmamente lhes diz para partirem. De volta à masmorra, Yanagi termina de curar o irmão de Mia. Quando Kaido retorna, Yanagi pergunta se ele capturou Mia, mas Kaido não tem ideia de para onde ela foi. Yanagi fica chocado que um soldado elfo de elite pudesse perder o rastro de uma criança. Então Kaido lhe diz que ela se teletransportou aleatoriamente para o ar. Chocado, Yanagi se recusa a acreditar nele, pois pensa que um humano não poderia possuir um item de teletransporte precioso. Yanagi percebe que estão em sérios apuros. Ele diz a Kaido que se a guilda humana espalhar essa notícia, os elfos podem ficar sabendo dele. Kaido também fica aterrorizado ao pensar nisso, já que ele realmente roubou Grandius do reino élfico. Ele pensa no aterrorizante exército de cavaleiros brancos elfos, cujo líder está no nível 3000 com uma arma que supera a sua. Sentindo-se condenado, Kaido começa a bater o pé no chão. Yanagi tenta acalmá-lo, dizendo que eles podem lutar contra o exército élfico se ele tiver sucesso em sua pesquisa de quebra de limite de nível.
Isso dá a Kaido alguma esperança, e Yonagi lhe diz para se esconder rapidamente para que ele possa completar sua pesquisa. De repente, Light aparece na frente deles, dizendo que o tempo deles acabou. Kaido se lembra de Light da vez em que foi humilhado por ele fora da masmorra, então ele se sente cauteloso com ele. No entanto, Light os ignora e gentilmente fecha os olhos de Gimbra e Wori, sentindo-se triste pelas jovens vidas brilhantes que foram perdidas. Atrás dele, Gold o informa que o irmão de Mia, Hélio, ainda está vivo. Observando o menino nos braços de Gold, Yonagi fica chocado, pois ele estava apenas tratando-o no chão. Light cura o jovem e pergunta aos elfos por que infligiram tanto sofrimento às crianças inocentes. Enquanto ele recorda os jovens tentando o seu melhor para ganhar dinheiro e apoiar a educação de Mia, Light sente raiva por tudo ter acabado, pensando que poderia ter sido amigo dos meninos em um mundo diferente. Ele se vira para fazer os elfos pagarem por seus crimes. Vendo sua raiva, Kaido lhe diz que são inocentes. No entanto, Light lhes diz que viu as memórias de Mia, então sabe que são os culpados. Isso deixa os elfos atordoados, então Light os tranquiliza dizendo que não relatou nada à guilda dos aventureiros. Com essa notícia, Kaido começa a rir, pensando que teve uma sorte grande, achando que pode facilmente matar Light para silenciá-lo. Light ri, dizendo que a razão pela qual não contou à guilda é que ele quer Kaido para si. Ele diz ao canalha real que o fará sofrer uma dor pior que a morte por machucar seus amigos. Finalmente, Light declara firmemente que acabará com a vida de Kaido com suas próprias mãos após puni-lo, e diz a Gold e Nemomu para ficarem fora de sua luta. Enquanto eles recuam, Light começa a caminhar em direção a Kaido. Enfurecido por um humano tê-lo amaldiçoado, Kaido tenta atacar Light com sua espada. No entanto, ele facilmente para seu ataque com apenas seu cajado. Enquanto Yonagi olha em choque, Light provoca Kaido, perguntando se é tudo o que ele tem. Irritado, ele continua a golpear cegamente Light, que bloqueia sem esforço cada golpe. Observando a batalha, Yonagi pensa que não há como uma criança humana defender-se dos ataques de um soldado elfo tão facilmente. Enquanto isso, Kaito continua balançando sua espada, esperando desesperadamente acertar Light com um golpe de sorte do tamanho de Light antes de desviar sua espada. Então ele soca Kaito direto no estômago, tirando o ar de seus pulmões. Light provoca dizendo que ele deveria tentar não morrer de seus socos de treino. Apesar de ser espancado como uma criança, Kaito ainda pensa que é superior aos humanos. Ele se levanta e invoca sua Grandis, que cria várias espadas mágicas no céu. Com o poder da arma mágica, Kaido pensa que é invencível contra Light e lança as espadas em sua direção. O poder do ataque surpreende Light, então ele começa a desviar. À medida que cada golpe de espada atinge o chão, ele cria um efeito elemental diferente. No entanto, Nimamo ainda pensa que Light pode lidar com isso com facilidade. No ar, Light elogia o poder da espada, mas ele pensa que não é poderoso o suficiente para ameaçá-lo. De repente, Kaido aparece atrás dele, então ele rapidamente bloqueia seu ataque. Observando Light bloqueá-lo, Yonagi sente descrença que ele defendeu um ataque total da espada mágica de Kaido. Finalmente, Kaido acusa Light de trapacear, dizendo que ele luta como um guerreiro. Mesmo vestido como um mago, ele começa a bater o pé com raiva, pensando que os humanos são um bando de canalhas que trapaceiam para a vitória. Confuso, Light lhe diz que ele é de fato um mago, mas Kaido se recusa a acreditar nele. Observando o elfo tão frustrado, Gold sente pena de Kaido, já que as cartas ilimitadas de Light permitem que ele lute em qualquer situação. De repente, Light cria múltiplas espadas de gelo para atacar Kaido, que tenta bloqueá-las com sua Grandis. Os espinhos de gelo avançam, destruindo facilmente cada um dos clones de Grandis na frente dos elfos chocados. Recusando-se a desistir, Kaido lança um último golpe em Light, mas Light o destrói junto com o resto de suas esperanças e sonhos. Vendo Light manipular suas espadas de gelo como uma barreira contra o ataque de Kaido, Yonagi sentiu-se entorpecido ao testemunhar tal poder avassalador. Finalmente, Light pergunta a Kaido se ele terminou de fazer sua birra, e Kaido enlouquece de raiva. O elfo arrogante pensa que não há como um humano derrotá-lo, perguntando-se como a Grandis pode perder apesar de ser uma arma usada por um ex-maestro. Ouvindo o nome de maestro, Light fica surpreso e pergunta a Kaido o que ele sabe sobre eles. Kaido ri, e revela que nasceu com o sangue de maestro, o que o torna um submaestro. Esse foi o episódio 6, inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.